A aula de hoje é sobre análise de variância. Vamos tratar de um único fator e mais de dois grupos. Nós temos vários tipos de análise com mais de dois grupos. Dependendo da variável dependente, do tipo de dado dessa variável, nós podemos ter para dados normais análise de variância de um único fator, análise de variância para medidas repetidas, quando os grupos são pareados. Quando os dados são ordinais, nós temos o Kruskal-Wallis e o Friedman, para não pareados e pareados. Quando os dados são dicotômicos, nós temos o Q-quadrado e o Cochrane-Q. Aqui nesta aula vamos tratar apenas da análise de variâncias para um fator com dados não pareados. Então, esse teste ele é um teste de significância para comparar médias de uma variável dependente entre dois ou mais grupos. Normalmente não se usa apenas para apenas dois grupos. Esse é o caso que se usa mais o teste T. A ANOVA é usada para mais de dois grupos. O principal parâmetro da ANOVA é obtido da distribuição estatística F. F de Fischer, que foi o cientista que a descreveu. Então existe um score F, que é uma razão. Ele vai estar ligado a uma probabilidade na cauda direita da distribuição F. Ele é calculado com base em variâncias. Então daí vem o nome de análise de variâncias ou teste F. Aqui embaixo nós temos alguns tipos de ANOVA, dependendo do número de variáveis independentes. Uma variável independente é o one-way ANOVA ou ANOVA de um único fator. Se as variáveis independentes, os fatores aumentam, então nós temos a ANOVA fatorial. Então nessa ANOVA fatorial se avaliam o efeito principal e a interação de efeitos. Aqui tem um exemplo de uma ANOVA fatorial em que se tem dois fatores, o teste de como gênero e consumo de álcool afetam o exercício físico. Então são três hipóteses nulas a serem testadas. Duas hipóteses de efeito principal, uma para gênero, outra para consumo de álcool e uma de hipótese de interação. Nesta aula é apenas sobre ANOVA com um único fator, uma única variável independente e grupos não pareados. Aqui nós temos um gráfico mostrando algumas linhas coloridas que descrevem a distribuição estatística F. Então, cada um desses valores D indicam grau de liberdade. O D1 é grau de liberdade do número de grupos. Então, D1 igual a 1 seriam dois grupos, D1 igual a 2 seriam três grupos, D1 igual a 5 seriam 6 grupos. E D1 igual a 100 seriam 101 grupos. Os casos mais comuns são aqueles que vão até 5, 6 grupos. Você pode ver aqui que nas linhas vermelha, preta, azul e verde, a distribuição estatística F só apresenta uma única cauda, uma cauda direita, e todos os valores são positivos. Então uma peculiaridade do teste F é que ele é sempre unicaudal. Então, para fazer uma nova, alguns pressupostos têm que ser atendidos. Primeiro, os dados devem ser distribuição normal, os dados devem ser independentes e deve haver homogeneidade das variâncias. Aqui tem alguns termos importantes para quem vai fazer uma nova. Primeiro, K significa o número de grupos, N minúsculo, o tamanho amostral por grupo, N maiúsculo, o tamanho amostral total, depois se tem um nível de significância, que é sempre unicaudal, e 2 graus de liberdade. Como o score F é uma razão, então vai ter um dado no numerador e outro dado no denominador. E existe uma regra para graus de liberdade do numerador e outra para o denominador. Aqui só para lembrar de como a variância é calculada para um determinado conjunto de dados. Cada um dos dados é subtraído da média e essa diferença é elevada ao quadrado dividida pelo tamanho amostral ou tamanho amostral
menos 1. Então sempre vamos estar lidando com variância nessa análise de variância. E depois de calcular essas variâncias, vamos, que são a diferença de um dado menos a média ao quadrado, vamos somar todos esses quadrados. E existem 3 tipos de somas de quadrados. Esse termo é tão usado que geralmente se usa abreviado. Então, em inglês é sum of squares, vamos estar aqui no slide apresentando como SS. Então, tem a soma dos quadrados entre os grupos, intragrupos e a total, que é a soma dos dois. Aqui nós temos as equações. O n minúsculo significa o tamanho amostral por grupo. No primeiro caso, nós temos aqui a média de um grupo menos a média geral. Aqui, cada dado de um grupo menos a média daquele grupo. E aqui a soma soma dos quadrados. Aqui mostra como os dados são organizados numa típica nova de um único fator. Aqui nós temos um único fator e 4 grupos. Então existem os dados de cada grupo, nós temos um n de 6 por grupo. E ao lado de cada grupo nós temos cada valor do grupo subtraído da sua média elevado ao quadrado. Então aqui embaixo, nessa linha verde, nós temos as médias de cada grupo. E na linha roxa nós temos as somas dos quadrados para cada grupo. Então aqui nós vemos dados da média geral, o n maiúsculo, que é o total, que é o n minúsculo vezes o número de grupos, e aqui um cálculo da soma dos quadrados entre grupos e intragrupos. Aqui estão as regras de grau de liberdade para o teste F. Então no teste F vai ter uma razão, um numerador. Para esse numerador existe uma regra de grau de liberdade, é o número de grupos menos 1. Para o denominador existe uma outra regra de grau de liberdade, que é o número total daquele estudo menos o número de grupos. Isso vai ser importante no cálculo da estatística F, quando se colocar uma função no Excel, essas informações serão pedidas. Aqui se tem um exemplo de como a equação do score F se apresenta. Então nós temos aqui no numerador o cálculo dos graus de liberdade entre grupos, dividido pelo seu grau de liberdade, e a soma dos quadrados entre intragrupos, dividido pelo seu grau de liberdade. Então se resulta aí um score F, como se vê aqui embaixo, e usando a função F se pode saber qual a probabilidade daquele score F. Então nós temos aqui a função do Excel dist_f. O Excel vai pedir o score F, que é o x, ponto e vírgula, grau de liberdade do numerador, ponto e vírgula, grau de liberdade do denominador, e aí vai sair um score F. Para a função inversa, você vai ter a determinada probabilidade, em geral é 5%, 0,05. Em seguida, grau de liberdade do numerador e grau de liberdade do denominador. E aqui estão, de novo, as equações para esses graus de liberdade. A probabilidade pode ser também extraída de uma tabela F. Usando o Excel, isso é dispensável, mas as tabelas são muito populares. Então aqui nós temos essa tabela, que aqui dentro nós temos os scores F, e aqui nós temos nas colunas grau de liberdade do numerador, e aqui nas linhas grau de liberdade do denominador. Então veja, para uma probabilidade unicaudal de 5%, e grau de liberdade 13, o score F é 4,67. Esse seria o score F do nível de significância para essa situação. Aqui existe um exemplo de uma ANOVA de único fator. Um estudo comparando o incremento de cárie entre pacientes que realizam profilaxia profissional com 3 diferentes frequências semestrais. Então, nós teríamos 3 grupos: baixa frequência, média frequência, alta frequência, e o desfecho seria apenas o incremento de cárie. Ainda teria um quarto grupo, seria o controle, sem nenhuma frequência. Então, é um único fator e nós teríamos
4 grupos, K igual a 4. Um outro parâmetro, além da significância calculada pelo teste F, que é um F maiúsculo, existe a magnitude de efeito F, o F minúsculo. Ela vai testar a intensidade da diferença encontrada entre os grupos. Essa magnitude de efeito ela é calculada com base na soma dos quadrados. E a soma dos quadrados, elas são sempre computadas em relação aos seus graus de liberdade. Então, os graus de liberdade também influenciam no score, na magnitude de efeito F, o F minúsculo. São as mesmas regras que nós já apresentamos anteriormente, para o numerador, para o denominador, tanto entre grupos como intragrupos. Então aqui nós temos as magnitudes de efeito, temos o F minúsculo e duas outras, o eta, esse n com a perna esticada, e o eta ao quadrado. Bom, primeiramente apresentado o eta ao quadrado, que é a razão entre a soma dos quadrados entre grupos e a razão dos quadrados totais. A partir do eta ao quadrado se pode calcular o f ao quadrado ou o f e vice-versa. Então nós temos aqui o cálculo do f em relação ao eta ao quadrado, o eta em relação ao f ao quadrado. Essa tabela traz uma relação entre as magnitudes de efeito f, eta ao quadrado e eta. Então nessas três primeiras colunas nós temos f, o eta ao quadrado e o eta. Nessas duas aqui nós temos outros valores de f e eta ao quadrado. E na terceira coluna outros valores de f, mas agora relacionado com o eta. Bom, seria uma magnitude de efeito baixa, 0,1 para f, média 0,25 para f, 0,24 para eta, e alto a partir de 0,4 para f, 0,37 para eta. Alguns testes estatísticos, como o caso do SPSS, eles trazem no final a relação dos valores de soma dos quadrados entre grupos e intragrupos. Então, para calcular eta ao quadrado, basta a gente dividir a soma dos quadrados entre os grupos pela soma dos quadrados totais. E aqui nós temos o valor, nesse exemplo, do eta ao quadrado, e a raiz quadrada disso aqui seria o eta. Então, aqui significa que 49,8% das variâncias desse estudo são explicadas pelo fator ou pela variável independente. É assim que se interpreta. Com relação à magnitude de efeito F, ela tem uma relação com a magnitude de efeito D de Cohen ou G de Head. D de Cohen e G de Head são para dois grupos. A F é para mais de dois grupos. Isso é bastante útil porque quando se faz uma nova, se espera que pelo menos dois daqueles grupos testados tenham um resultado conclusivo. Os outros pode ser que não se consiga o tamanho amostral adequado para se ter um resultado conclusivo, bastante poder. Então, com essa relação entre o F e o D, se pode calcular uma magnitude de efeito D de Cohen ou G de Head dos dois grupos mais díspares. Você vai fazer um estudo no futuro, não sabe qual vai ser a magnitude de efeito F, não tem nada na literatura, mas você pode esperar que daqueles 4 ou 5 grupos que vão ser estudados, você espera que os dois grupos mais díspares tenham determinada magnitude de efeito G de Head, 0,8 ou 0,5. Essa é a utilidade. E a partir daí, você pode calcular qual seria a magnitude de efeito F pequena, que ela é dada por uma série de equações dependendo do grau de variabilidade da amostra. Aqui nós temos alguns tipos de equações que podem ser usadas para converter a magnitude de efeito D de Cohen ou G de Head, seria o G de Head no lugar do D aqui, transformá-la em F. Então, basicamente, se escolhe a primeira opção, salvo que haja uma justificativa para mudar a opção. Vamos agora para o cálculo amostral, no planejamento de um estudo em que se vai testar um fator e terá, nesse estudo, mais de dois grupos. Então, existem duas opções. Se pode fazer o cálculo amostral na magnitude de efeito esperada entre os dois grupos mais díspares,
ou se pode calcular usando a magnitude de efeito F mesmo, que é mais apropriada para a nova. Mas os dois casos são aceitáveis. Então, no primeiro caso, usando a magnitude de efeito D de Cohen ou G de Red, se pode calcular a partir do que tem na literatura ou a partir do estudo piloto, o D de Cohen. Se pega daqueles dois grupos mais díspares e usa-se a equação do cálculo amostral do G de Red ou D de Cohen, já mostrada nas aulas anteriores. Com isso aí se pode, ao final, converter o G de Red ou D de Cohen simplesmente para informar que aquela magnitude de efeito entre os dois grupos mais díspares vai corresponder a uma magnitude de efeito F minúscula, tomando todos os grupos. Na segunda opção, se pega a magnitude de efeito F pequena diretamente, a partir da literatura ou a partir de um estudo piloto. Aqui é mais difícil as pessoas fazerem estudo piloto, mas é uma opção. Então as equações são um pouco complexas, mas é importante se definir quais são os graus de liberdade do numerador, do denominador, qual é o poder estatístico, em geral, sempre 80%, e o nível de significância, que no caso aqui será sempre unicaudal. Existem aqui algumas tabelas. Nessas tabelas nós temos U é o número de grupos menos 1. Então aqui seriam o igual a 1 são 2 grupos, o igual a 2, 3 grupos, o igual a 3, 4 grupos, o igual a 4, 5 grupos. Aqui nessa primeira linha nós temos magnitude de efeito F e aqui nessa outra linha vertical nós temos poder estatístico. Então, ponto 80 significa 80%, para a magnitude de efeito F 0,1 e aqui nós temos no centro os tamanhos amostrais por grupo. Após a análise estatística ser feita para uma nova, a nova ela não informa quais pares de grupos diferem, nem o quanto que eles diferem. Eles informam uma magnitude de efeito geral. Após você realizar a nova, você não sabe quais grupos diferem, que grupos diferem. Então isso requer uma análise posterior à nova, chama análise pós-hoc. Muitas pessoas usam o teste Tucken, se olhar na literatura, é muito famoso o teste de Tucken, mas também é aceitável o teste T. Caso todas as comparações que venham a ser feitas tenham sido previamente planejadas na hora da elaboração do projeto, se pode usar o teste T. Então aí se faz a escolha do nível significante, no caso aqui o teste T vai ter a opção de ser uni e bicaudal. Então você vai calcular a significância, a magnitude de efeito para os pares de grupos, aqui no caso não se trata mais de magnitude de efeito F pequena, eta ao quadrado ou eta, é o G de Red ou D de Cohen. Junto com seu intervalo de confiança, se calcula o poder para aquele teste T. Aqui nós temos alguns exercícios que serão resolvidos em sala de aula. Esses exercícios serão resolvidos usando as planilhas do Excel disponibilizadas por e-mail.